quarta-feira é dia de falar sobre saúde preventiva e receber professor Ricardo Martins aqui com a gente. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Flávia, bom dia, Meg, bom dia aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Está chegando o Dia das Mulheres. Boa, e o professor preparou um tema especial para nós mulheres. Gostaria de falar de um tema mais romântico, né? Mas é necessário. Mas quem ama, cuida. Mas quem ama, cuida, né? E é necessário essa explicação e essas observações aqui. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre saúde cardiovascular na mulher. Lembrando que você pode mandar sua pergunta, sua dúvida para a gente responder ao longo do nosso bate-papo. É sempre muito bom ter a sua participação. Professor, vamos começar explicando então o que são essas doenças e por que as mulheres são tão vítimas? Por que tem essa incidência maior? Conta pra gente. E esse é o problema, está aumentando progressivamente ao longo dos anos. Então nós vamos entender que toda doença que enfoca o coração e o sistema vascular interligado ao coração, então nós podemos ter várias doenças nesse sistema. Daí as doenças cardiovasculares. Existem as doenças cerebrovasculares, onde inclui os vasos sanguíneos mais encontrados no cérebro. Agora eu tenho as doenças então que são muito particulares do coração, associados à irrigação do próprio coração. Nós temos as artérias coronárias, aquelas que irrigam o próprio músculo do coração. Quando elas estão com problemas, aí nós vamos entender que nós temos doenças arteriais coronarianas. E é elas o grande problema da gente, por quê? O risco de infarto. E aí o infarto é a doença cardíaca que mais incide sobre a mulher. Daí essa preocupação das doenças cardiovasculares. Existe, claro, o risco de trombose venosa, por exemplo, tromboses arteriais, embolias vasculares pulmonares, mas elas têm incidências menores quando a gente compara ao infarto. Professor, e as estatísticas, né? São piores, são melhores, né? Comparando mulheres e homens? Elas não são melhores. Por exemplo, as mulheres correm um risco de óbito de 30% com relação ao infarto do que o homem. O homem, dentro de uma estatística, ele está em torno de 23%, no máximo 24% do risco de óbito pelo infarto. A mulher, 30%. E aí existem vários elementos que estão envolvidos com isso. Por exemplo, quando eu associo diabetes, quando eu associo a hipertensão arterial, quando eu associo obesidade com a mulher, eu aumento em quase 3 vezes mais o risco de infarto. Então a mulher ela tem várias condições hormonais que acabam interferindo muito nessa relação. Por exemplo, a própria menopausa. Mas a mulher em particular, ela tem algumas particularidades, por exemplo, o período gestacional. Então, o risco de uma diabetes gestacional, o risco de uma hipertensão gestacional, ela acaba gerando uma estatística pior para a mulher. Por isso que é tão importante que haja consultas regulares, que haja o acompanhamento, principalmente nessa fase gestacional, para que a mulher não tenha esses riscos de alterações hormonais, alterações metabólicas, consequentemente o risco do infarto. Professor, por que infarto é considerado uma doença multifatorial? O que significa isso? Vamos dizer, então são vários fatores que são responsáveis pelo infarto. Mas qual que é o centro da questão? É uma palavra difícil chamada aterosclerose. O que é isso, professor? É a formação daquelas placas de gordura nas coronárias. Tá. Então nós chamamos placas de ateroma. E a formação dela, aterosclerose. Agora, entenda isso. Por que forma essa placa de gordura? Então, aí que vem o lado multifatorial. Então, o colesterol elevado, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, tudo isso gera o aumento de risco da formação dessa placa de gordura. Então, quando nós estamos, por exemplo, estressados, e aí nós estamos associados isso ao sedentarismo, à obesidade, ao uso do tabagismo, por exemplo, eu corro o risco de aumentar
aumentar a produção de colesterol, de triglicerídeo e fazer aquela placa de gordura lá na coronária, né? Mas não é só isso, existem outros fatores. Então, o lado multifatorial é a propensão de aparecer a aterosclerose e aí, consequentemente, ter o risco de infarto. Professor, quais são os fatores de risco para as doenças cardiovasculares da mulher? Ótima pergunta. Olha, nós temos aqueles fatores de risco, Meg, que não são modificáveis. Por exemplo, a questão da idade. Eu não consigo modificar isso, né? Então, na mulher, existe uma propensão, e aí eu tenho uma relação direta com a menopausa que pode gerar maior risco. A questão, por exemplo, familiar. Se eu tenho um histórico familiar, eu não consigo mudar, mas eu consigo prevenir, mas eu não consigo fazer a mudança, né, com relação a isso. Então, quando eu tenho fatores não modificáveis, é mais difícil a gente ter uma interferência sobre isso. Agora, existem os fatores modificáveis. E os mais complicados é quando eu associo coisas. Por exemplo, anticoncepcional associado ao tabagismo. Isso é uma bomba relógio, porque aumenta o risco de ter coágulos, formação de trombos, e um desses pode estar localizado na artéria coronária e causar a obstrução dela e o risco de infarto. Mas também não é só isso, eu posso ter tromboses, eu posso ter embolias pulmonares quando eu associo tabagismo e anticoncepcional, muito característico da mulher, e aí nós temos essa condição. Agora, se eu associo hipertensão arterial, diabetes e sedentarismo, pronto, eu também já tenho um outro risco maior pelas influências hormonais que a mulher acaba tendo e a produção daquela aterosclerose. Agora, o que mais tem uma incidência acima dos 50, 60 anos de idade é a associação entre diabetes, obesidade e menopausa. Isso realmente aí é um complicador que nós temos que discutir isso com mais especificidade, né? Professor Ricardo, Fernandinha Ribeiro está mandando várias perguntas. Vamos fazer um bate-bola aqui para ver se a gente consegue responder todas. Claro. Quem tem histórico de trombose tem mais risco de infartar? Tem. E quanto mais esse histórico é familiar, mais o risco associado. E aí nós temos... Eu vou insistir um pouquinho nessa questão da menopausa, porque quando a mulher perde o hormônio estrogênio ou diminui bastante no período da menopausa, porque o estrogênio, além de todas as questões relacionadas à mulher, nós temos um fator protetivo cardíaco. O estrogênio, ele é vasodilatador. Então, o sangue flui com muito mais liberdade. Perdeu-se o estrogênio ou diminuiu por causa da menopausa, eu tenho a vasoconstrição. E aí a vasoconstrição, maior risco de obstruções dessas artérias. Então a pergunta dela é bem pertinente. Eu posso ter o risco da trombose, porque eu aumento o risco de coagulação, porque eu tenho dois elementos de coagulação que são muito altos na menopausa. Um é o fibrinogênio e o outro é o plasminogênio. São dois elementos que ajudam muito, por exemplo, a não cicatrizar. Ok, mas quando eu estou na menopausa, isso aumenta muito o risco de gerar a coagulação e de gerar as tromboses. Então, no sentido do coágulo ou das tromboses, se estiver bem relacionado à questão da menopausa, o risco de ter infarto é muito grande. Próxima pergunta. Remédios de uso contínuo podem prejudicar o coração? Então, não necessariamente, a não ser que alguns remédios causem a vasoconstrição. Alguns remédios, por algum motivo, por exemplo, o indivíduo usa anti-inflamatório com muita frequência. Além de gerar vasoconstrições generalizadas, também afeta muito o rim. E isso pode gerar problemas vasculares e aí o risco de ter alterações lá naquelas coronárias e o risco do infarto. Então depende muito da medicação que é utilizada. Controles, por exemplo, da pressão arterial não vão causar problemas cardíacos. Controle da diabetes não vai gerar problemas cardíacos. Agora, remédios relacionados à automedicação, aí que mora o problema, esse é o problema. Risco, né? Então, analgésicos tomados de forma indiscriminada, anti-inflamatórios tomados de forma indiscriminada,
Remédios ou suplementos alimentares que muitas vezes são utilizados sem a devida orientação. Por exemplo, existe uma febre, né, da academia, uma febre do crossfit, e toma muitos suplementos sem a devida orientação, e isso pode gerar complicações vasculares, e aí eu posso ter uma interferência também no sistema cardiovascular. Por isso que é sempre importante que haja a prescrição adequada, acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, para que você possa associar tudo que estiver relacionado à suplementação, mas a uma vida mais saudável. Perfeito. Próxima pergunta. Quem tem insuficiência cardíaca corre um risco maior de infartar? Sim. A insuficiência cardíaca, ela tem uma relação muito próxima da hipertensão arterial. O indivíduo que tem insuficiência cardíaca, ele tem como fator efetivo da insuficiência cardíaca a hipertensão arterial, como um dos elementos, né? Mas a hipertensão é muito importante. Aí, consequentemente, a hipertensão vai fazer as artérias ficarem mais fechadas, vasoconstritas. E isso gera lesões pequenas das coronárias, a produção daquela aterosclerose, ou seja, da placa de gordura, e o indivíduo pode ter, além da insuficiência cardíaca, eu posso ter o infarto. Agora, eu posso ter o inverso, viu, Flavinha? Eu posso ter um infarto, tive um infarto, lá com meus 39, 40 anos de idade, e ao longo do tempo eu acabo desenvolvendo a insuficiência cardíaca, porque aquela área do coração que ficou afetada, e ela vai gerar complicações no funcionamento cardíaco ao longo da minha vida. Por mais que eu tome medicação, por mais que eu me controle, eu posso gerar lá na frente a insuficiência cardíaca. Por isso que é tão importante evitar o infarto, porque o infarto vai gerar sequelas cardiovasculares, isso é inevitável. Professor, a outra pergunta aqui da Fernandinha combina com uma nossa que a gente preparou aqui de prevenção. Quais são as medidas? E ela disse se tem algum tipo de alimentação, de alimento que ajuda o coração. Claro. Eu vou colocar um elemento muito importante para a questão da prevenção, que é a menopausa. Então, a menopausa, ela é um fator de risco sério. Então, é necessário, por exemplo, a questão da reposição hormonal. Perfeito. Hoje não existe mais tabu relacionado a isso. A reposição hormonal, ela garante com que o estrogênio fique em equilíbrio. Esse estrogênio, ele diminui os níveis de colesterol, diminui os níveis de triglicerídeo. Você sabe que a mulher que tem menopausa, o que acontece com a gordura dela? Aquela gordurinha que estava na coxa, que estava no bumbum, que estava no braço, vai tudo para onde? Para a barriga. E aí nós Parece que é mais difícil perder peso. Muito. Depois, aí nós chamamos de gordura visceral, gordura centralizada no abdômen. E isso vai fazer com que haja também o risco de gordura nos órgãos importantes. E um deles é o coração. Por isso que a gente fala, professor, que quem é mais gordinho na barriga, só tem barriga, tem mais risco de ter problema no coração? Claro, porque a gordura abdominal, ela é um sinal claro de que eu tenho uma gordura visceral também. Porque nessa região abdominal, região torácica, nós temos as nossas grandes vísceras, importantíssimo. Então, essa gordura visceral abdominal está muito relacionada. É um problema. Agora, respondendo à questão da alimentação. Alimentos saudáveis, alimentos reais, alimentos que eu posso plantar num xaxim e ele nasce. Compro na feira. Compro na feira. Não vem embalado. Esses produtos, eles além de nos dar nutrientes, eles também fazem faxinas orgânicas de substâncias que podem, inclusive, gerar as tromboses ou gerar aterosclerose. Então, alimentação saudável. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se eu como alimentos ultraprocessados, industrializados, embutidos, hipercalóricos, né, com uma quantidade de sal muito grande e de gorduras insaturadas, eu não tenho outro caminho a não ser a produção de muito colesterol, muito triglicerídeo e a placa de gordura coronariana. Agora, se eu como alimentos magros, alimentos saudáveis, castanhas, ou seja, se eu tenho aquela alimentação da nossa vovó, tá certo? Aquela alimentação do sítio, né? Que você, na nossa época, né? Como assim, de criancinhas, todo quintal tinha uma horta. Verdade.
Todo quintal tinha uma horta. Aí hoje não, todo quintal agora está ladrilhado. Cimentado, não tem nenhuma plantinha. Nenhuma plantinha. Isso tem uma mudança de comportamento importante, né? Então, sim, a alimentação saudável e o controle do que nós nos alimentamos tem uma influência direta sobre o sistema cardiovascular, com certeza. Bora então cuidar do nosso coração, que é tão importante. E nós, mulheres, nesse mês, né, da mulher, aproveitar para pensar um pouquinho mais na nossa saúde, né? Isso, e olha, não esqueça de procurar o seu médico, fazer avaliações cardiovasculares, pelo menos aquele check-up anual, né? Mas procurar o médico aos primeiros sinais e sintomas de cansaço físico, desânimo. Aliás, a depressão é um fator de risco importante. E nós hoje estamos com uma mulher muito ativa fisicamente, muito ativa profissionalmente, mas ela entra num ciclo de roda viva muito forte, que é a questão da tripla jornada de trabalho. Sobrecarregada. Então, né? Isso sobrecarrega, pode ser que o sono esteja prejudicado. Então, eu penso em tudo isso numa mulher moderna. Nós temos que dar ênfase na prevenção para que ela continue crescendo profissionalmente, tendo atividades sociais fortes, como lideranças, mas também se prevenindo, porque não adianta nada eu viver mais, mas eu tenho infarto. Aí minha vida lá na frente vai ser muito prejudicada. Então a gente tem que ter essa noção, viu, Flávia? A geração de vocês é uma geração vitoriosa que vai ter produtividade muito longeva, né? Muito longeva mesmo. Mas vocês têm que se preparar, porque esse momento, né, entre 25 e 40 anos, as pessoas estão muito ativas. Então é possível já que essas doenças acabam tendo essa interferência, né? Então quanto mais prevenir, melhor, sempre, né? Recado tá dado. Professor, quero agradecer muito, muito a sua participação. Eu que agradeço e, nossa, dá um abraço a todas as mulheres para o dia 8, Verdade. Não é? Vocês são maravilhosos, nós temos uma bancada, gente, educadíssima, uma bancada chique e uma bancada muito inteligente que nos leva muito de orgulho. Então, leva não só vocês, né, mas toda a nossa equipe, as mulheres estão envolvidas com a equipe, a nossa gerente aqui, né, nossa, e mamãe nova, né? Sim. Fabiola, mamãe nova. Então, um grande abraço a ela e que nós tenhamos esse dia 8, um dia 8 de muita reflexão sobre a importância da mulher em nossa sociedade. Muito bom. Obrigada, professora. Até semana que vem, querida. viu? Um grande abraço a todos. Obrigada.